Olá, sejam todos bem-vindos a mais deste painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito às contribuições do PIS e da COFINS incidentes sobre o biodiesel. Através do decreto número 12.923, de 7 de abril, a União praticamente zerou as contribuições do PIS e da COFINS sobre o biodiesel para o período de 7 de abril de 2026 a 31 de maio de 2026. Então, nesse período de 7 de abril a 31 de maio, ficam zerada a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre o biodiesel, de modo que essa medida proporciona uma redução dos custos dos combustíveis, né, em toda a cadeia de produção e de transporte, tendo em vista todo esse aumento do custo dos combustíveis em função da guerra que está ocorrendo no outro lado do mundo. Então, para fins tributários, fica reduzido a zero, então, mas somente no período de 7 de abril a 31 de maio. Esta é uma medida que vem a realmente contribuir para a redução do custo dos combustíveis. A segunda matéria que a gente tem diz respeito às regras para acesso a serviços digitais. Através da Instrução Normativa número 2.320, de 9 de abril de 2026, a Receita Federal estabeleceu regras para o acesso aos serviços digitais e para a atuação de usuários e seus representantes no ambiente eletrônico da instituição. A norma também consolida o portal de serviços como o principal agregador de serviços online e traz medidas para tornar o uso das autorizações de acesso mais seguro e eficiente, visando melhorar essa questão de acessos, né, em função de uso de certificado digital, procuração digital, acesso com o Gov. Então agora é um facilitador, né? A Receita Federal está criando um mecanismo onde os contribuintes possam fazer autorizações via online para terceiros agirem em seu nome de forma mais segura. Então essa norma, essa instituição normativa, consolida esses procedimentos relacionados à identificação digital dos usuários, né, por meio da conta Gov, que passa a ser o principal mecanismo de autenticação para acesso aos serviços digitais da Receita Federal, com exigência dos níveis de segurança compatível com cada tipo de serviço utilizado. No caso, o nível ouro, o nível prata, né? Então, eles têm essa identificação. E além de possibilitar a autorização a terceiros de forma mais segura. E a norma define aí conceitos importantes para o uso desse serviço, tais como serviços exclusivos, quando os dados são tratados apenas pela Receita Federal, serviços compartilhados, quando envolve outros órgãos, autorização de acesso, procuração digital, e aqui também o representante digital, né, que é uma novidade. O representante digital é a pessoa autorizada a atuar em nome de outra pessoa. Então, sempre que necessário, o usuário deverá se autenticar com a conta Gov. Nesse caso, a pessoa jurídica, o acesso poderá ser realizado pelo representante legal perante CNPJ por meio de certificado digital ou por pessoa autorizada. E o representação digital, ela fica disciplinada, uma forma de atuação por meio de um representante digital, como eu já tinha dito antes. Então, são medidas da Receita Federal, né, que visam aí facilitar o dia a dia dos contribuintes e que hoje praticamente todas essas transações de cadastro, regularização, pendências, arquivos, entrega, tudo é via digital, via processo digital e muitas vezes muitos desses trabalhos ficam dificultados em função do uso exclusivo do certificado digital ou da senha Gov. Agora, a Receita está possibilitando esse aumento de leque de transferir a autorização para terceiros de uma forma mais prática e segura. De tudo isso que está aí,
ainda continua sem permissão para uso de serviço digital, aquelas situações que visam regularização de situação cadastral irregular no CNPJ, a regularização de situação cadastral no CPF e a inconsistência nos dados do responsável pela pessoa jurídica. Essas continuam ainda a regularização da forma normal como é hoje. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, da área previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar de alterações vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul divulgadas na semana passada. Temos uma pauta com mudanças práticas em obrigações acessórias, possibilidade de transação administrativa e novas orientações normativas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso primeiro assunto é voltado para os documentos fiscais eletrônicos. O CONFAS publicou em 9 de abril de 2026 ajustes CINIEFs com novidades para a nota fiscal eletrônica, para a nota fiscal de consumidor eletrônica, para o conhecimento de transporte eletrônico e também para o manifesto de documentos fiscais eletrônicos, chamado MDF-E. As alterações incluem mudanças para a emissão de nota fiscal de entrada em casos de retorno por recusa total ou parcial ou não localização do destinatário com efeitos a partir de 4 de maio de 2026. Alterações com efeitos a partir de 1º de junho de 2026, como a correção de valores indicados a menor no CTE simplificado, que passa a ser feita exclusivamente por CTE de substituição, ficando vedado o uso do CTE de complemento de valores. Também a emissão de um MDF-E distinto para cada unidade da federação de descarregamento, agrupando os documentos fiscais das cargas a serem descarregadas em cada unidade da federação. Os eventos de confirmação, desconhecimento ou operação não realizada poderão ser registrados em até 90 dias da autorização da nota fiscal eletrônica. Após esse prazo, sem registro, a operação será automaticamente considerada confirmada. Agora, alterações com efeitos a partir de 3 de agosto de 2026. Nota fiscal de consumidor eletrônica não presencial. Passa a ser obrigatória a informação do endereço de entrega. DANF simplificado tipo 2 poderá ser apresentado em meio eletrônico sem impressão em papel, exceto em contingência ou quando do adquirente solicitar o documento impresso. Nota fiscal eletrônica no lugar de nota fiscal de consumidor eletrônica. O DANF poderá ser impresso no formato DANF simplificado, tipo 2. Venda fora do estabelecimento. O DANF poderá ser impresso em papel menor que A4, denominado DANF simplificado ou DANF simplificado etiqueta. Passando agora para a transação tributária administrativa. Foi publicado o convênio ICMS número 44 de 2026. Publicado em 8 de abril de 2026, ele autoriza o Rio Grande do Sul, além de outros estados brasileiros, a instituir a transação tributária administrativa para créditos de ICMS. Porém, ainda depende de regulamentação estadual. O convênio é apenas o marco autorizativo. Os contribuintes gaúchos só poderão aderir ao novo programa após o governo estadual editar normas próprias com procedimentos, prazos
e critérios específicos. Também é concedido desconto máximo geral de 65%, como foi no Acordo Gaúcho, sobre multas, juros e acréscimos, sem redução do principal. Admite desconto máximo de 70% para microempresa, empresa de pequeno porte e pessoas físicas, e também para empresas em recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência. O parcelamento máximo será de 120 vezes, como regra geral, mas de até 145 meses para microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física e empresas em recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência. Permite também o uso de créditos acumulados do contribuinte, próprios ou de terceiros, porém limitado a 75% do valor do débito para compensação da dívida tributária principal do ICMS, da multa e dos juros. Estão abrangidos os créditos tributários de ICMS não inscritos em dívida ativa. O Acordo Gaúcho alcançou somente débitos relativos a créditos tributários em dívida ativa. Esse aqui, que é do Convênio 44 de 2026, ele alcança exatamente aqueles débitos não contemplados pelo Acordo Gaúcho, ou seja, aqueles não inscritos em dívida ativa, classificados como irrecuperáveis, de difícil recuperação ou de pequeno valor. Por último, foram publicadas instruções normativas, a de número 27, tratando do preço final ao consumidor de bebidas frias e também de bebidas quentes, para fins de substituição tributária, com fixação das listas de preços finais ao consumidor para fins de substituição tributária com aplicação a partir de 1º de maio de 2026. A de número 28, quanto à exclusão de mercadorias do ICMS substituição tributária. Ele modifica a disciplina do inventário e também da apuração do imposto relativo ao estoque quando há exclusão de mercadorias do regime de substituição tributária, além de acrescentar condições para que o arquivo da escrituração fiscal digital, a EFD ICMS/IPI, seja recepcionado com efeitos de geração da GIA automática. Essas foram, então, as principais atualizações tributárias estaduais dos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Resumindo, temos alterações nos documentos fiscais eletrônicos, nova possibilidade de liquidação de débitos administrativo por transação tributária e as novas orientações normativas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, você pode acessar o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares, notícias da área tributária, enfim, diversos assuntos envolvendo a questão tributária no Rio Grande do Sul e no Brasil. Fiquem agora com o colega André, que apresentará as alterações na legislação da área previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardon. Bom dia a todos. Conforme já noticiamos faz alguns dias, os contribuintes sujeitos à incidência das contribuições para o Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que mantém convênio para a arrecadação direta dessas contribuições, passarão, a partir da competência maio de 2026, a apurar esses valores por meio do E-Social e recolhê-los em DARF junto com os demais tributos. Para orientar os contribuintes sobre essa mudança, a Receita Federal publicou na semana passada
a nota orientativa S1.309 de 2026, que trata dos ajustes necessários nos eventos do E-Social para os contribuintes do SESI e do SENAI e da contribuição adicional devida ao SENAI. A nota orientativa alerta as empresas impactadas que, a partir da competência a maio, atualizem as suas tabelas de lotação tributária S1020, alterando o código de terceiros exclusivamente para 0079. Informamos que a nota orientativa já está disponível para consulta na área de documentação técnica do portal do E-Social. A partir da competência maio, a contribuição adicional devida ao SENAI pelas indústrias com mais de 500 empregados também passará a ser apurada no E-Social da CTF Web e recolhida no novo Código de Receita, que será 1664. O E-Social calculará automaticamente o SENAI adicional sempre que a contribuição for devida, ou seja, o contribuinte não precisará tomar nenhuma providência para gerar o valor da contribuição a pagar. Com fundamento na Lei Complementar nº 224 de 2025, que trata da redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos exclusivamente no âmbito da União, foram implementados ajustes no E-Social. A partir da competência abril de 2026, o sistema passará automaticamente a calcular as contribuições previdenciárias do Fundo Rural com ajuste nas alíquotas trazidas pela referida lei. Valor da contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural pessoa física, de 1,2%, passará para 1,32%. E o valor da GILRAT decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural pessoa física passará de 0,1% para 0,11%. Importante destacar que a alíquota de contribuição dos produtores destinada ao Senar não sofrerá alteração. E encerrando o painel tributário da CCA Bernardon de hoje, informamos que, através da solução de consulta COSID número 53, a Receita Federal posicionou-se no sentido de que o salário maternidade pago pela Previdência Social assegurada não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários. Desejamos a todos uma ótima semana.